Primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Essa é a Dani Mazzucco, mas deixa eu falar rapidinho o porquê que eu tô fazendo a live, depois ela vai se apresentar. Hoje eu fiz uns stories aí falando de whey protein de café que eu tomei, que eu gostei pra caramba. Aí eu mostrei os ingredientes, pouquíssimos ingredientes, bem clean. Falei o porquê que eu dou preferências a marcas que utilizam menos ingredientes. E eu lembrei da Dani, que é especialista, por quê? Porque eu recebi alguns directs perguntando, olha, eu tomo isolado, eu tomo hidrolisado porque eu tenho intolerância à lactose, mas eu posso tomar concentrado? Então comecei a receber esses directs bem pertinentes. E como a Dani é especialista, né? Lembrando que o nosso mercado, o Brasil está em expansão nessa área, né, nessa indústria, e a Dani é fera para falar nisso. Então, pessoal, essa é a Nutri Dani Mazzucco. Dani, eu gostaria que você se apresentasse, fala do seu currículo aí, e vamos começar só, depois você começa a falar sobre a diferença de whey. Então, pessoal, bom, boa noite, eu sou nutricionista, né? Acho que a grande maioria já sabe, porque o Rô tá sempre divulgando aí nossas peripécias. E, bem lembrado, o Rô falou que o mercado de suplementação está em expansão e está mesmo. Hoje, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking, né, dos maiores produtores e consumidores também de suplementação. Então, a gente só perde para os Estados Unidos, que é o maior produtor e consumidor, né? Ocupando aí o mercado em 50% a 55%. Depois, em segundo lugar, a Austrália. A gente ainda não tem um percentual muito justo, porque a Austrália usa muito suplementação que a gente fala que é natureba, né? Que a gente tem aqui no Brasil também, mas eles também consomem muito. E o Brasil ocupa o terceiro lugar ali com um percentual entre 3% e 7% do consumo, né? Da captação dos usuários. E, bom, eu sou especialista em reprogramação metabólica, tenho 2 pós-graduações, uma de nutrição clínica funcional, uma de nutrição clínica com prática ortomolecular, e fiz extensão em bioquímica e metabolismo, fora todos os outros cursos que eu fui fazendo exatamente para me especializar nisso. E a ideia era trabalhar mesmo com reprogramação metabólica através da nutrição. E isso me fez meio que caminhar para a área de suplementação também, e sim buscar ser especialista nisso. Então, eu sou consumidora de suplemento desde muito criança. Então, eu sou a prova viva de que suplementação funciona, de que suplementação tem fundamento para ser utilizado, né? Eu sou a prova de que nutriente faz literalmente milagre. Quem faz meus cursos conhece essa história, porque um dos cases que eu mostro em minha vida inteira. Então, eu usei suplemento desde muito criança. Então, eu falo que hoje eu vejo suplemento que é uma delícia, o povo reclama. Na minha época era muito pior, mas muito pior. E minha mãe já usava, né? Os pediatras acabavam sugerindo, e minha mãe ia na única farmácia que tinha aqui em São Paulo, no centro da cidade, para comprar esses suplementos, todos importados, caríssimos. E era uma super dificuldade, porque além da medicação, a gente tinha que usar a suplementação. Depois eu fiquei adolescente e por conta, porque eu precisava ganhar peso para participar das competições, né? Eu treinava vôlei, eu precisava ganhar peso para participar. E eu, por conta, comprei meu primeiro, com 13 anos, 12, 13 anos, eu comprei meu primeiro potinho, era uma caixinha de massa, de hipercalórico. Então, eu fui numa farmácia de homeopatia e lá vendia, todo dia eu passava na frente, eu comprei porque eu quis. E passei a graduação toda de nutrição, pesquisando mais a fundo toda a parte de suplementação, que me agradava muito porque eu abordava muito mais a parte de nutriente em si do que só alimentação. Então, eu consegui, durante a faculdade, cruzar essas informações, o que me ajudou muito logo que eu me formei. Então, quando eu me formei, só para vocês entenderem, eu mandei um e-mail. Não tinha essa prática de visitação como tem hoje, e vocês vão entender. Então, eu mandei e-mail para todas as indústrias de suplemento aqui do Brasil, numa época que a internet não era o que é hoje. Estou me sentindo uma anciã agora falando isso.
mas não era como é hoje. Não tinha visitação, só existia a visitação da indústria farmacêutica, logo o nutricionista não recebia. Pouquíssimas me responderam, acho que umas 3 apenas, e só a probiótica me respondeu de fato, falando quando a gente pode te visitar. Eles não tinham essa prática, mas acharam curioso, né? Eu pedi ajuda. E a gerente, na verdade a Érica não era bem gerente, né? Depois ela se tornou gerente, mas ela era a única nutricionista responsável que ficava ali entre o marketing e o comercial. Ela foi me visitar. A gente passou prática, isso no primeiro ano de formada, viu, gente? Me formei, passou 6 meses, subloquei uma salinha e fui correr atrás. E aí a gente ficou quase um ano, a gente terminou aí, deu esses 7, 8 meses fazendo esse trabalho junto. Ela me deu o endereço de algumas lojas, falou, vai lá, conversa com os vendedores e tal, não sei o quê. E como eu já conhecia muito por ser usuária, então eu trocava altos papos com os caras das lojas, aqueles caras bem marombeiro mesmo, porque essas lojas bonitinhas, clarinhas, também não existia naquela época, era tudo meio underground mesmo. E aí eu batia mal papo com os caras e tal, e isso chamou muita atenção dela. Eu comecei a ajudar minhas amigas também, né, da faculdade, todo mundo que tinha se formado, eu ajudava a galera a fazer cálculo para prescrever whey, para prescrever creatina, explicava, a gente lia os trabalhos, então eu ajudava todo mundo. A partir disso, a probiótica teve a ideia de montar uma equipe de visitação e me convidou, a empresa me convidou para ser da primeira equipe de visitação na área de suplementação no Brasil. Isso há 9 anos atrás. Então, eu tinha um ano de formada, para mim aquilo foi Nossa, fiquei super feliz, faz 10 anos, na verdade. Fiquei 1 ano e meio na probiótica fazendo esse trabalho e a gente desbravou. Então, dali para frente, tudo que veio depois da nossa escola, né? Então, eu sempre fui a fundo, tanto na parte comercial, porque eu queria entender onde o Brasil estava nessa curva de crescimento, porque a gente via um crescimento muito importante, eu agora no staff, e também porque eu era consumidora, né? Então eu era prescritora, consumidora e estava do lado da empresa, né? Então eu ocupava os 3 lados que trabalhavam, né? Que comunicavam a suplementação. Então, depois disso, eu virei consultora, eu saí da probiótica, eu trabalhei como consultora para mais 2 empresas. E hoje eu sou convidada pontualmente para fazer palestra, para fazer um curso extra, enfim, em relação à suplementação. Acho que é isso. Então é isso. Você tem uma Zé Macaca velha em suplementos, por isso que você gosta e se especializou. E voltando a falar o que eu disse no começo, que eu recebi uns directs. Então, eu gostaria que você comentasse o que é o whey concentrado, o que é o whey hidrolisado, isolado, falar essas diferenças e a finalidade de cada um, né? Porque tem pessoas que eu já ouvi gente falando o seguinte: pô, o whey isolado é bobeira, gastar, jogar dinheiro fora. Tudo bem, mas dependendo da situação, ele tem um propósito. Ele não foi desenvolvido à toa, o whey isolado. Não. Entendeu? Tá certo que tem pessoas que não precisam de tomar o whey isolado, né? Isso. Que poderia comprar o concentrado, mas compra o isolado porque vendedores de loja falam que é melhor, que ele é tem menos lactose, tem menos carboidrato. A pessoa gasta um dinheiro a mais, às vezes está gastando desnecessário e poderia estar consumindo concentrado. Então, eu gostaria que você falasse a diferença e o uso, né? A finalidade de cada um. É legal, bom, quem gosta desse assunto, pega um papel, uma caneta aí. Eu acho que é importante, né? Vamos lá. Eu vou pegar. Na verdade, primeiro de tudo, tem que entender o que é o whey protein, né? Então, WHEY significa soro do leite em tradução livre. Então, whey protein é a proteína do soro do leite. E tem whey protein em todos os leites. Leite, tá? Esquece bebida vegetal. Leite, que sai da teta, que sai da mama, né? Do ser humano, da vaca, da cabra, da camela, da égua, da porca, enfim, tá? Então, é o soro. Qual é a diferença básica entre o whey protein da vaca, que é o que a gente costuma consumir, né? O único que tem comercializado, pelo menos aqui no Brasil, e do whey protein materno, tá?
Então, vamos lá. A diferença é a quantidade que cada mamífero produz, né? A composição do leite em si. Então, do ser humano, o leite é 80% whey protein, 80% soro e 20% caseína. E da vaca é 80% caseína. Caseína, para quem não sabe, é aquela parte branca que é o queijo, tá? É o que dá a coloração branca no leite. E 20% só é soro, tá? Então, o que a indústria faz? A indústria pega o leite da vaca, separa a caseína do soro, então tira toda a parte branca, que é a parte coagulada, a parte coagulável, e separa o soro. Isso ainda é líquido, né? Pega esse soro, então só para vocês entenderem, para fazer 1 quilo de whey protein, a gente precisa de 1.000 litros de leite de vaca, tá? Talvez se fosse leite humano precisaria de menos, porque a concentração é muito maior de whey. Mas, só pra vocês terem uma noção, vocês querem comprar whey a R$ 50. Não dá, tá? Precisa de 1.000 litros para fazer, vai, um pote de 900 gramas aí de whey. Então, separa. Pega essa parte coagulada, né, coagulável, separa, pega só o soro. Pegou esse líquido, só para vocês entenderem, aquela partezinha líquida que fica no iogurte, sabe? Aquele dedinho de água que vem dentro do iogurte, não joga aquilo fora, que aquilo é whey protein, pelo amor de Deus, tá? E aí faz todo o processo industrial. Quimicamente falando, ou seja, os aminoácidos que compõem o soro do leite é igual, tanto para vaca, quanto para mulher, quanto para porca, é a mesma, tá? É a mesma composição. O que vai mudar é a concentração, a quantidade que tem de cada aminoácido aí, mas o aminograma é igualzinho, tá? Então, a gente pega essa água, esse soro, e liofiliza, a gente deixa em pó. Isso por si só é o whey protein concentrado, ou seja, ele tá só concentradão lá, tudo que veio nele tá ali dentro. Então tem um percentual importante de gordura, porque a gente tem que lembrar que leite em si não é um alimento proteico, é um alimento gorduroso, tá? Ele passa a ser mais proteico quando ele está desnatado, mas no geralzão, o leite em si, ele é um alimento gorduroso, uma fonte de gordura. Então, mesmo que você separe a parte proteica, que é o soro, por exemplo, né, uma das partes proteicas, ele vai vir com gordura e vai vir com lactose, que a lactose é o carboidrato do leite, né? O carboidrato que compõe o açúcar do leite. Que precisa, mesmo porque tem bactéria no leite e a gente precisa desse carboidrato para fermentação e tudo mais. Então, vem com carboidrato, que é a lactose, e vem com gordura. A parte de lactose que vem no soro do leite é muito pequena, tá? Ela não é tão carregadona como viria no leite, né? No leite todo. Mas tem uma concentração. O que as pessoas precisam ter em mente, Rô, sempre, é que assim, não é. Quando aponta lá na tabela nutricional carboidrato, dependendo do whey protein, dependendo do produto, na verdade, ele não é só lactose. Eu lembro que você falou agora há pouco, nos stories, sabor morango. Quando é sabor morango, principalmente quando o sabor é natural, quando o flavorizante é natural, é morango liofilizado, a quantidade de carboidrato vai aumentar, porque tem o açúcar da fruta. Então, não é só lactose, né? Então, dependendo do flavorizante, banana, né? Frutas vermelhas, cookies, você falou muito bem, né? Sabor cookies, que eu gosto muito. Sabor cookies, sabor churros. Você precisa do flavorizante que é carregado de açúcar, né? Então, ele vai aumentar o carboidrato. Não é tudo lactose, tá? E isso serve tanto para o concentrado, quanto para o isolado, quanto para o hidrolisado. Olha a tabela nutricional e vê se tem carboidrato. No concentrado, naturalmente vai ver carboidrato, porque tem lactose. No isolado e no hidrolisado, não. Por quê? Eu vou pegar esse whey protein concentrado, que está com tudo, vou passar por mais um processo industrial, que ou é troca iônica, ou é microfiltração. Então, são esses dois tipos de separação que a gente tem.
E aí a gente isola, o próprio nome já diz, é whey protein isolado, ou seja, é só proteína. Eu já tirei a gordura e já tirei o carboidrato, a lactose. Uhum. Agora, dependendo de como eu vou saborizar, ele vai ter carboidrato Uhum. isolado, tá, gente? Porque eu tive que saborizar, dependendo do sabor, ele vai ter carbo. Isso não quer dizer que é da lactose, aí é do flavorizante. E o que que é, então? Então, a gente tem o concentrado, peguei lá o soro, transformei em pó, acabou. Veio com gordura, vem com carboidrato, com lactose. Aí eu isolei, peguei só a proteína e isolei, tirei gordura, tirei carboidrato. E o que é o hidrolisado? O hidrolisado é o quebrado, é o pré-digerido. É como se a indústria fizesse o que o estômago deveria fazer. Uhum. A estrutura proteica é uma estrutura grande, porque tem todos os aminoácidos ali grudadinhos, certo? Então, a hidrólise vai quebrar essa proteína, vai deixar o aminoácido praticamente livre. Agora, você pode ter um produto, ele é acrescido de enzima digestiva, só para você entender. Então, é um produto acrescido de enzima digestiva. E aí, você pode ter um whey concentrado hidrolisado, ou seja, eu peguei esse whey protein concentrado e joguei a enzima digestiva lá. Aí ele virou hidrolisado, a proteína está Uhum. quebrada. Ou então eu posso pegar simplesmente esse isolado e jogar a enzima digestiva. Então eu tenho só a proteína pura hidrolisada, já pré-digerida. Agora, isso industrialmente falando. Metabolicamente falando, o que muda é o que a gente fala que não é exatamente a velocidade de absorção, é a osmolaridade, ou seja, o peso molecular dessa proteína. Quando eu tenho ela concentrada Ô, ou Dani, isolada, desculpa interromper. Eu li uma pergunta aqui da Paty. Eu achei bem pertinente, porque às vezes ela falou assim, ó, ela deixa de ser isolado se for adicionado água de coco, por exemplo. Aí o que eu pensei? Às vezes as pessoas compram mesmo um isolado e misturam ou bate com alguma coisa. não Então, deixa. não deixa. Não. Eu vou explicar por quê. Vou Certo. fechar esse raciocínio e vou explicar como que a gente sabe que produto está comprando. Bom, enfim. Então, é a osmolaridade que muda, é o peso molecular. Se eu tenho um concentradão lá, ou um isolado com a proteína grande, ela precisa passar pelo processo gastrointestinal para ser quebrada e absorvida. Então, ela vai estar ali de tripeptídeo, mas depois que sofrer hidrólise gástrica. Quando eu faço a ingestão de um hidrolisado industrial, ele já está mais leve. Então, pode ser não, via de regra, ele vai passar pelo intestino com mais facilidade. O problema está exatamente aí. Tem gente que responde muito mal a esse peso. Porque você imagina que eu estou consumindo, de 30 gramas de produto, eu vou ter lá, se for um isolado hidrolisado, vai ter lá 27 gramas de proteína. Mas aí no hidrolisado vão ser 27 gramas de aminoácido livre. E isso pode trazer um prejuízo, principalmente intestinal. Então, tem paciente que responde com diarreia muito intensa, tem paciente que responde com algum tipo de, assim, casos graves, né? Mas um pouquinho de hepatotoxicidade. Então, não é interessante para todo mundo. Para quem que a gente usaria um hidrolisado, por exemplo? Para um indivíduo que tem cirurgia bariátrica, perdeu a capacidade digestiva, para um paciente que tem um tumor de estômago, para um paciente que tem câncer de esôfago, de estômago, para um queimado, que eu preciso de mais aminoácido. Então, tem a finalidade. E qual a diferença do concentradão lá? O concentrado, como ele é só o soro do leite retirado e já passado lá para liofilização, ele vem com frações de GF, de fatores de crescimento. Então, eu sempre brinco, o cara quer crescer, quer anabolizar e usa isolado. Aí ele está jogando fora a parte mais interessante, que são os fatores de crescimento, né? Ou Uhum. se eu tenho uma cirurgia de grande porte e eu estou recuperando célula, então também não adianta o isolado, eu prefiro que seja um concentrado, porque eu quero fator de crescimento. Para o nutricionista, o que a gente tem que olhar, né? Qual tem que ser o nosso olhar?
quantidade de proteína por dose. Num whey protein concentrado, como ele já vem naturalmente com gordura e carboidrato, se você pega uma dose de produto, o percentual de proteína é menor, certo? Porque vai ter lá um percentual de proteína, um percentual de gordura, um percentual de carbo. Se eu pego um isolado, ele vai ser praticamente tudo proteína. Essa diferença de percentual do produto todo é porque tem principalmente a lecitina de soja para solubilizar e os flavorizantes. O flavorizante e o edulcorante, tá? E é isso que a gente tem que pensar. Em um outro momento a gente pode fazer um vídeo explicativo com rótulo que fica melhor. Tá. Ô Dani, eu vou falar agora, no meu caso, eu acho que muita gente. Eu sou um pouco intolerante à lactose. Num grau bem tranquilo. Se eu tomar um copo de leite, vou ficar levemente inchado e fico flatulento o dia inteiro. Enfim, o que eu percebi na prática, aí que vem. Eu já comprei um whey concentrado de uma marca e usei. Me deu problema. Nossa, eu tive que dar para um primo e não usar mais. Aí eu falei, vou comprar de outra marca também. Só que tem marcas que eu compro e não me dá problema, mesmo no leite concentrado. O que é isso? É a qualidade do whey. É isso, né? Qualidade. Não é só a qualidade. Por exemplo, a gente tem no mercado os blends, né? Que são as misturas. Isso tem que ficar muito de olho, porque não vem só whey. Vem proteína do soro do leite, vem whey, mas também vem leite. Quando vem escrito assim, ó, proteína do leite, é como se tivesse um leite em pó. Então, você aumenta a concentração de lactose ali. Fora isso, você tem que computar o restante do carboidrato que está sendo usado. A gente tem que lembrar que bactéria fermenta açúcar. Então, não é só lactose. Dependendo do tipo de edulcorante que a indústria usa, também conta. Dependendo do edulcorante que ela usa, do corante, também conta. Então, a formulação como um todo, não é só a qualidade do whey protein, mas é a qualidade da mistura como um todo. E se é um blend, né? Como que você vai ver se é um blend? Está escrito assim, ó, vou dar um exemplo, 3W. Então, 3W significa que tem 3 tipos de whey, concentrado, isolado e hidrolisado. Eles fazem isso para aumentar a concentração de proteína sem perder os fatores de crescimento, que é ótimo, tá? E aí isso acaba reduzindo naturalmente a quantidade de carbo. Agora, vocês vão encontrar também os blends mesmo, né? Que significa que tem albumina, que tem proteína do leite, que tem whey. Albumina, né? Então, tem caseína misturada, né? Para reduzir a velocidade de absorção e fazer com que o indivíduo tenha aporte proteico por um tempo muito mais estendido, né? Muito maior. Então, depende muito da qualidade do produto em si, o totalzão, tá? Por isso que é sempre importante dar uma lida no rótulo. A ideia dessa live foi praticamente a gente falar só a diferença do concentrado, isolado e hidrolisado, tirar essas dúvidas, porque muita gente, eu acabei recebendo essas perguntas. Uma específica, que uma menina disse que ela é intolerante e ela está comprando hidrolisado. O que você acha disso? Então, Rô, eu acho assim, você tem que pensar na intolerância da seguinte forma. Uma coisa é você ser alérgico e não existe ninguém alérgico à lactose, porque lactose não é proteína. A única coisa que causa alergia é proteína. Então, se ela não é alérgica, ela é intolerante, ela tem que saber qual é a concentração de lactose que ela aguenta. Um exemplo. Então, ela tem que pensar no dia todo dela. Quanto ela consome de lácteos, né? E o custo-benefício. Vamos lembrar, o lácteo, ele não é fonte proteica, ele é fonte gordurosa, ele é um alimento gorduroso. Então, se eu quero a proteína do lácteo, eu tenho que escolher uma proteína que tenha menos lactose, mas eu tenho que pensar no meu dia como um todo. Então, o que ela precisa pensar é fazer testes. Hoje, ela consegue comprar sachê, ela não precisa comprar um pote, né? A indústria
hoje já fabrica em sachê, porque viu que essa parte on the go é muito importante. Como é que você vai ficar carregando de pouquinho em pouquinho para baixo para cima, né? Então, ela pode fazer testes comprando, olhando o rótulo para saber se é um blend, para saber qual é a concentração de carbo, para saber os ingredientes. E aí ela ir testando, mas pensar no dia todo, quanto eu consumo de lácteos ao longo do dia. E aí ela pode ir reduzindo o consumo dos lácteos, se o objetivo é aumentar o consumo proteico, e aproveitar os benefícios de um concentrado. O hidrolisado, como eu falei, é para casos muito, muito, muito específicos. Eu dificilmente prescrevo hidrolisado. Hidrolisado, prescrevo bastante para bebê. Quando eu faço as misturas para bebês, bebê não é bebê, não, é bebezinho, tá, gente? Para bebê, eu uso o isolado hidrolisado, porque aí eu não quero os fatores de crescimento do concentrado, porque é fator de crescimento para o bezerro, né, gente? Daí não dá para dar. Aproveitando que você falou, a Dani me deu uma força, me ajudou, porque eu não queria comprar fórmula para o Caio. Teve uma época que a Paola teve que fazer uma viagem a São Paulo, o leite que a Paola não tinha um estoque suficiente. Aí eu conversei com a Dani, a gente fez uma formulação, eu comprei um whey hidrolisado e eu montei uma formulazinha e dei pro Caio. E foi 10. Então, muita gente acha que o bebê não pode tomar whey protein. Como não pode? As fórmulas que tem, Aptamil, é feito de whey protein. Né? Whey. É o segundo ingrediente quando não é o primeiro, né? Mas, geralmente, se eu não me engano, é concentrado. Eu não gosto de dar concentrado. Eu prescrevo sempre isolado hidrolisado. Tem 3 marcas em São Paulo, no Brasil, 2 marcas que tem isolado hidrolisado, sabor neutro, ou seja, sem corante, sem nenhum adoçante, e várias marcas hoje que tem isolado, sem sabor, sem cor, sem nada, que também é ótimo. Eu dou preferência ao whey sem sabor, justamente por conta disso. Eu quero tudo mais limpo. E tenho condições de estar em casa, bater com uma fruta se eu quiser. E às vezes eu estou num lugar onde eu só coloco cacau, o caminho tá ótimo. Olha que bacana dessa live aqui, ó. Daniele Paulina, ela falou assim: minha intolerância é bem alta, agora entendi a diferença. Legal, essa é a intenção da live. É a intenção. Uma curiosidade para vocês, que é muito legal: o Brasil é o único país do planeta que tem essa cultura clean label. A gente tem essa cultura no whey protein. Quando você sai do Brasil, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o conceito clean deles é vegetariano e vegano. Então, o conceito clean label lá fora é proteína vegetal. Então, assim, você não vai encontrar fora do país, eu acho que só uma empresa tem esse conceito, mas porque ela copiou da gente, olha que louco, que é a Optimum. A Optimum tem um whey protein sem nada. Limpinho, que a gente fala, é zerado, né? Não tem cor, não tem sabor, não tem adoçante. Mas ela copiou da gente. Ela copiou do Brasil. Só o Brasil tem esse conceito de comprar whey puro e já era. Só de comercializar assim, sem nada. Que da hora, não sabia disso não. Não, e também esses adoçantes naturais também não tem. Tem uma coceira aqui. Também não tem. Xilitol, eritritol, talmatina, estévia, não tem fora do país. Agora que alguns países da Europa, pouquíssimos, utilizam... meu Deus, eu não vou lembrar o nome agora, eu só lembro do nome da medicina tradicional chinesa, que é o Luhango, que é uma frutinha, meu Deus do céu. Eu vou lembrar um outro dia e te mando para você mostrar para os seus seguidores, mas é uma ou 2 empresas da Europa. Não tem. Lá fora é tudo adoçante artificial mesmo, e é isso aí, bola para frente, entendeu? A moral, ó, a doutora Priscila. A doutora Pri aqui, ó, direto de Portugal. Você viu? A Pri tá na Europa, ela pode ver isso muito mais de perto. Lá é assim, né? Então,
Isso é uma curiosidade bem bacana e eu gosto de reforçar isso porque o Brasil tem um preconceito muito grande com a própria indústria, né? E olha que louco, a gente... Ah, o Jota tá na Itália, o Jota tá mais Ô, vida paciente. mansa, volta pro Brasil, filha, vamos trabalhar. Não, deixa ela lá que ela tá estudando, deixa ela trazer novidade para nós. É isso Então, aí. na verdade, assim, a gente acaba desprezando isso, né, da nossa indústria, só que tem que lembrar que é o seguinte, a nossa indústria, ela está caminhando para a nossa população. Eu encontrei a Érica agora, que foi minha chefe na probiótica, hoje ela está em outra empresa, a gente ficou horas conversando sobre isso, né, a gente é que saiu tropeçando na frente para deixar o caminho mais tranquilo e mais confortável para quem estava chegando depois, sabe? Então, imagina que a gente que mudou o mercado, porque a gente ia de porta em porta de nutricionista explicar, discutir, trazer as informações que elas pediam. E hoje é o que eu sempre falo, cara, recebe o representante, conversa com ele, porque é ele que vai levar o que você tem de necessidade para dentro da indústria, e a indústria vai caminhar a seu favor, ela vai caminhar para você, né? O que a Então, Pri tá falando aí, ó. não, a gente está muito na frente. Gente, olha, de verdade, eu acho que em nutrição a gente só perde para a Austrália. Em alimentação saudável, tá? Em alimentação nutritiva, esse conceito de densidade nutritiva, que, se eu não me engano, a gente só perde para a Austrália. Eu já fiz uma atualização nos Estados Unidos e eles ficaram chocados com a atuação do nutricionista. Primeiro que era só eu, no meio de 10 médicos, né? E todos nutrólogos. E aí, quando eles me apresentaram como nutricionista, né? Tipo, o professor lá do laboratório ficou olhando, tipo, o que você está fazendo aqui, né? E aí a gente explicou como era a atuação do nutricionista aqui. Ninguém acredita que o nutricionista trabalha como a gente trabalha aqui. Então, o nosso conceito de tecnologia, nosso conceito de suplementação, nossa conduta profissional, cara, é incrível. É que a gente não dá valor. É É. deveria, né? O que precisa Então, é esse tipo de conhecimento mesmo que você está fornecendo, que está proporcionando para a galera, para que eles possam ter um pouquinho mais de autonomia na hora de comprar. E quem é estudante de nutrição, sair com outro olhar para a suplementação e para a nossa indústria, que é bem importante isso, nosso mercado. valorizar também. Ainda mais sabendo, ó, você trazendo essa informação de como é lá fora, a Pri aqui falando aqui ao vivo. Complementando. Então a gente tem que valorizar mesmo o Sim. nosso mercado interno aqui. Então é isso então, gente. Eu acho que a ideia é fazer uma live curta, até que foi um pouco mais estendida. Mas para quem deseja saber mais sobre o Whey Protein, se eu não me engano, a Dani tem, no IGTV dela você tem, né, Dani? Um Tem. vídeo falando mais completo, falando sobre o Whey Protein. E é só acessar o Instagram da Dani e tá lá para quem quer se informar mais. Então A vamos Paty, fazer mais lives, né? vamos. A Paty perguntou de whey para diabético. Isso é muito legal. Eu não vou estender, a gente pode fazer isso um outro momento. A Uhum. gente tem, mas assim, muito estudo mostrando tratamentos de patologias com whey protein. Um deles mostra que o whey protein pré-prandial, vou só jogar no ar, tá? O whey protein pré-prandial, ele tem o mesmo efeito do Victoza e do Saxenda. Só que tem um plus, né? Você está oferecendo aminoácido para o corpo, então você aumenta a sensibilidade de várias células, você repõe ali aminoácido onde está faltando, você melhora a sinalização hormonal. Então, Paty, dá para usar. Tem muito estudo mostrando controle de pressão arterial, recuperação de paciente oncológico, paciente com síndrome metabólica, redução de obesidade. E assim, ó, tem muita coisa. Por isso que eu sou apaixonada, o Rô sabe o quanto eu sou apaixonada por whey protein. Muito bom. E eu, assim, vou ser bem sincero.
de uns meses para cá, que eu aumentei o meu consumo de proteína, eu melhorei muito minha composição corporal, ganhei massa muscular, porque, queira ou não queira, você consegue, mas não é a mesma coisa na alimentação. Eu bater as proteínas comendo é uma coisa. Agora, quando você associa um suplemento para realmente suplementar, eu tive bons resultados. Quando eu aumentei, tipo, tomando 2 a 3 vezes por dia whey protein, melhorei bacana. Fiquei Fora a legal. imunidade. Fora a Fora a imunidade. imunidade, Só tem lactoferrina no whey protein. É a principal substância para a produção de IgA. Né? Então, a imunidade é bactericida, é incrível. Não tem essa. Depois que eu Eu acho que comecei a agora, tomar whey protein, minha imunidade voa. É outra pegada. acho que o pessoal tá podendo ver aí o quanto que tem por trás de whey. Então, vamos deixar para outra live aí, ou aqui em Ribeirão, não, eu vou ter que arrumar aqui. Eu vou conversar com umas meninas que estão organizando algumas coisas, algumas palestras que elas trouxeram o Murilo. Agora eu vou trazer o Gabriel. E vamos ver aí de trazer você, viu? Tá bom, Fechou? Dani? Valeu. Tá bom. Boa noite, Obrigada a pessoal. você. Agradeço aí para todo mundo que tem interesse aí. Então a ideia é essa. Os directs que eu estou recebendo aí de dúvidas, eu vou sempre tentar chamar um especialista. Aliás, a Dani dá para tirar dúvida de tudo também. Não, E não, aí não. Também não. a gente faz umas lives aqui. A gente Tá bom, faz. gente? Boa noite. Valeu, Dani. Obrigada, Agora vai lá vou. com o Diegão, Obrigada, pessoal. Diogão, Diogro, manda um abraço para ele.